Nasci de um sonho, em um ateliê. Fui criada para ser uma escola de artes, mas isso não me bastou. Expandi as fronteiras do saber nas áreas de exatas e humanas. Conectada com o mundo, os muros não me seguram. Soldação, a arte, a técnica e as relações são combustíveis para o meu desenvolvimento. Empreendo, ouso, crio, mas preservo minhas raízes e valorizo minha história. Não me encaixo em definições fechadas, como conservadora ou contemporânea. Sou ambas. A pluralidade e a paixão pelo conhecimento fazem parte do meu DNA. Tendo FAP no currículo, pode até não ter tido indicação, mas por ter esse nome no currículo já tem um grande peso, já é um grande diferencial. É muito diferente você dar aula para 20 ou para 80 pessoas, todo mundo se conhece pelo nome. Durante o curso, eu conheci professores incríveis que me trouxeram repertório, referências muito importantes para depois trabalhar com isso. O FAP acabou, de certa forma, selecionando essas pessoas aqui dentro e proporciona esse networking que realmente é incrível. Além disso, a faculdade ela incentiva muito o empreendedorismo. Comento com alguns amigos meus, eu estou fazendo rádio e TV, mas eu estou fazendo uma aula de ADM, eu fazendo uma aula de moda. Eles falam, como que você está fazendo? Aí eu explico que é porque a FAP oferece essa oportunidade para os alunos de poderem fazer outras matérias que não necessariamente têm a ver com o curso da pessoa. Todas as possibilidades que a gente tem aqui dentro são simplesmente incríveis. A FAP facilita você fazer um programa de intercâmbio, porque ela tem aí mais de 300 convênios com faculdades de fora, faculdades muito boas. Olá, meu nome é Eli. Eu sou americano, eu gosto do Brasil muito, eu gosto de futebol, eu gosto do FAP muito. Um aluno tem a possibilidade de ir para Paris, ficar 6 meses sempre junto e ligado com a FAP. Todo o lado cultural, em somatório com o lado técnico, faz com que o engenheiro na FAP seja um engenheiro de uma formação global e que isso vai ajudar muito ele em todos os desafios que ele vai começar a ter, seja liderando pessoas, seja em estratégias empresariais, e isso, sem dúvida, acrescenta muito valor para a gente como profissional. Sou a única instituição de ensino que abriga um teatro e um museu, convivendo em sintonia com o acadêmico e com centros de engenharia, tecnologia, internacionalização, inovação e empreendedorismo. Preservo o passado para compreender o presente e me alinhar ao futuro. Gosto de gente, da diversidade cultural. Promovo encontros, trocas, reflexões, nunca deixando de usar a tecnologia para conectar, expandir e realizar mais e melhor. Inspiro lembranças, concretizo sonhos, imprimo realizações.
FAAP. Sou tradição, cultura e inovação. A todos os senhores pais, parentes e amigos desses jovens que escolheram prestar o vestibular aqui na Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão sobre o tempo presente, mas também o futuro próximo que os senhores pais e os seus filhos estão prestes a vivenciar. Meu nome é Simone Taviti e eu sou responsável pelo Departamento de Gestão de Carreiras aqui da FAAP. Também sou ex-aluna, por isso é com muita alegria que eu participo desse momento tão importante para vocês. Eu posso assegurar, como gestora de carreira, que nós temos vivido um dos momentos mais competitivos dentro do mercado de trabalho. Não só pelo tempo de pandemia que nós temos vivido há mais de um ano, mas pela demanda do mercado em receber não só profissionais muito bem capacitados tecnicamente, mas também pessoas flexíveis, pessoas adaptáveis, pessoas criativas, pessoas com alto grau de inteligência emocional. Como ex-aluna, eu posso assegurar que a FAAP, ela tem esse desafio de buscar suprir essa demanda através de uma oferta de um ensino sólido, uma base sólida, de uma estrutura assim de ponta, de um networking privilegiado. Eu mesmo, como ex-aluna, tive a oportunidade de assistir palestras com Pierre Cardin, com Bill Clinton, enfim. E também a FAAP, ela se preocupa em dar um suporte personalizado. É verdadeiramente um cuidado pessoal com cada jovem que entra aqui, que passa conosco, tanto na parte acadêmica quanto na parte estrutural e administrativa. Hoje a gestão de carreiras, ela conta com mais de 15 mil parceiros de diversas empresas, até porque nós servimos a toda a comunidade FAAP. O ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o MBA, antigos alunos, isso em São Paulo, São José e Ribeirão Preto. Além disso, a gente recebe em torno de 4 mil oportunidades por ano, entre oportunidades de estágio, vagas de trainee, programas efetivos, enfim, além de todo o suporte do empreendedorismo e da internacionalização. Além disso, a gente se preocupa em potencializar o talento desses jovens, oferecendo um programa de coaching de carreira individualizado. Fora isso, a gente posiciona todos os nossos alunos aqui, quase que a totalidade no mercado de trabalho, desde o período da graduação e até a formação, pós-formação, porque a nossa parceria ela continua depois do período de estudo. Por isso, nesse dia, o meu desejo é que essa conexão que foi gerada hoje aqui entre nós, que ela seja muito exitosa e muito frutífera. E por isso mesmo, eu chamo agora a nossa parceira, uma grande profissional, Renata Repia. Ela é psicóloga, ela é master coach, já ministrou workshops e treinamentos dentro e fora do país. E hoje ela vai nos privilegiar com uma reflexão sobre esse tempo atual, esse tempo tão importante, tão especial que todos nós estamos vivenciando juntos. Renata, por favor. Seja muito bem-vinda à FAAP. Olá, obrigada Simone. Tudo obrigada bem? Aos pais, aos alunos, aos familiares. É um prazer estar aqui com vocês, falando neste momento que nós estamos passando, que muitos pais até me perguntam, né? Isso vai passar? Eu gostaria de saber quem é o profissional especialista em futuro, porque o futuro a gente simplesmente vive aquilo que está acontecendo e o que a gente tem que aprender com tudo isso que aconteceu. Então, esse momento que nós passamos de pandemia foi um momento que gerou muito desconforto para muitas famílias, porque a gente não estava mais acostumado a ficar tão perto das pessoas que a gente mais ama. E como lidar com essas diferentes personalidades, com esses diferentes comportamentos, com as diferentes vontades. E de repente a gente começou a perceber que as pessoas começaram a ficar muito tristes. E elas ficaram tristes por quê? Porque a gente não tinha mais aquilo que é básico para o ser humano, que é o relacionamento.
Então, a gente consegue ficar 1 dia, 2 dias sem comer, a gente consegue ficar sem beber, se precisar, mas o relacionamento ao longo do tempo é algo que faz com que a gente se sinta vivo. E, especialmente, o jovem, ele tem o relacionamento como um apoio. E o que é esse apoio? É aquele amigo que às vezes os pais acham, né, que levam para o mau caminho, mas é aquela pessoa que, de certa forma, impulsiona o nosso filho, e o nosso filho também impulsiona esse colega a ir em busca de algo novo, ir em busca de socializar, ir em busca de ter experiências. A adolescência é o momento das experiências, e a gente sabe que os jovens que estão na adolescência, nesse momento, eles sofreram muito, e eles ainda estão sofrendo. Então, os pais me perguntam assim, mas Renata, como que a gente lida, né, com esse jovem nesse momento, nessa escolha de carreira, ele não sabe o que vai fazer. E aí eu pergunto, a gente precisa conhecer um pouco do nosso filho, e a gente precisa entender sobre essas necessidades que ele tem. Então, nós somos seres que buscamos a certeza o tempo inteiro. Quando a gente tem um sentimento de certeza, a gente age muito mais fácil para as coisas. Só que esse sentimento não é um sentimento real, porque a certeza das coisas a gente nunca tem. A gente só tem a certeza daquilo que passou, mas a certeza do que vai vir, a gente não tem. Então, se a gente falasse há 2 anos atrás, né, nós vamos ter uma pandemia, ninguém ia acreditar, porque é uma coisa tão fora, né, era fora da nossa realidade. Eu mesma não acreditei. Eu falei assim, bom, 15 dias nós vamos fechar tudo e depois já volta ao normal. Só que não foi isso que realmente aconteceu. Então, o que aconteceu foi que nós fechamos o comércio, várias empresas fecharam, as escolas fecharam, as faculdades fecharam, e a gente precisou o quê? Se reorganizar, se readaptar. Essa reorganização e readaptação baseado no quê? Na insegurança. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã e se eu nunca mais ver os meus amigos. Eu vejo jovens fazendo vídeo na internet, eu vi uma menininha pequenininha falando assim, mãe, eu quero ir no shopping, mãe, eu quero sair com as minhas amigas. Essa era a realidade deles, é isso que eles estavam acostumados e hoje eles não têm mais isso. Então, quando a gente fala dessa necessidade de segurança, Simone, é algo que deixa o nosso coração muito confortável. Se a gente falar em termos de dificuldades emocionais, hoje é o que todo mundo está sentindo. Todo mundo tem essa dificuldade e eu diria para você que não tem quem não tenha. Mesmo as pessoas que já estavam mais acostumadas com o autoconhecimento, entender qual é o sentimento que elas têm, entender o que está gerando esse desconforto, estão passando por dificuldades. Eu diria que todos nós estamos no caos. Sem dúvida. E é um momento de tanta ansiedade né, de um jovem prestar um vestibular, pensar na carreira, e eu tenho certeza que os pais também, né, estão ansiosos. Como é que se lida com isso já no meio de todo esse quadro que nós temos passado, Renata? Então, Simone, eu venho de uma educação onde a gente precisava buscar algo que nos desse dinheiro. E eu vejo hoje, vejo até pelos meus colegas de faculdade, os meus colegas de escola, quantos deles buscaram dinheiro e tiveram resultados. Né? Eu, durante um bom tempo, também busquei recursos financeiros. Qual é a faculdade que eu tenho que fazer para conseguir ter resultados financeiros? Como você sabe, eu fui buscar arquitetura, não curti, fui buscar educação física, não curti, e fui buscar psicologia e me encontrei. Me encontrei porque eu comecei a perceber que eu gostava muito de colaborar com as pessoas, de gerar insight na vida das pessoas, gerar pensamentos novos, movimentos novos que fizesse com que a pessoa acreditasse que, mesmo não sendo a carreira que os outros acreditam que é a carreira dos sonhos, ele pode acreditar nele, ele pode ter um sucesso diferente. Se a gente começar a pegar todas as pessoas que tiveram muito sucesso, elas foram contra o que a maioria das pessoas falavam, mas elas foram a favor do que o coração dela falava. O nosso coração, ele sempre está ligado a que a gente fala do nosso talento. É importante a gente usar o nosso talento no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Se a gente usar o nosso talento, fica muito mais fácil, certo?
Agora, a gente só faz coisas que a gente gosta, a gente só usa o nosso talento? Não, não é assim que funciona. A gente precisa fazer coisas que são necessárias, mas quando a gente faz algo que o nosso coração bate mais forte, a possibilidade de eu ter recursos financeiros é muito maior do que se eu buscar uma carreira tradicional como direito, medicina, engenharia, que eram os sonhos dos pais de antigamente, né? Então, hoje as carreiras mudaram muito, né? Se você pensar, nós já temos aplicativo, o Vaticano tem um aplicativo que te ajuda a você se confessar. Você já tem aplicativos que te ajudam a fazer atividade física, aplicativos que lembram você de tomar água. Os aplicativos fazem tudo hoje em dia para você. Então, se você tiver um controle dos aplicativos, você tem um controle total da sua vida. Agora, como vai ser as profissões? Se hoje os aplicativos fazem tudo, se hoje as máquinas fazem tudo? Na minha concepção, a máquina nunca vai sentir, que é o que a gente faz bem. Então, eu fiquei, assim, muito feliz quando eu vi aqui na FAAP um curso de animação. Se eu falasse para o meu avô, vou fazer um curso de animação, ele ia perguntar assim, você vai fazer um curso para ser palhaço? Né? E hoje a animação, ela faz parte de tudo, porque a animação ela é aquilo que engaja a pessoa para assistir algo. A animação nos livros, animação nos filmes, animação nas histórias, animação nas vinhetas, em tudo tem animação. Então, é algo novo que a gente nunca imaginou. Os jovens que estão no colegial, entrando agora, né, no ensino médio, eles vão fazer cursos que talvez ainda não existam. A gente nem sabe qual vai ser essa profissão. Então, o que eu tenho para trazer de conhecimento é que as pessoas que fazem aquilo que elas gostam e elas conseguem, não vai ser com facilidade, porque a gente tem obstáculos na nossa vida e o obstáculo faz com que a gente se sinta, muitas vezes, diminuído, mas também é uma possibilidade que a gente tem de dar um jump na nossa vida, sabe? De crescer, de vencedor. Por quê? Porque você só sabe da felicidade porque você passou pela tristeza. Né? Então, as pessoas falam assim, eu quero ser feliz todos os dias. Isso aqui não dá, porque se você começar a ser feliz todos os dias, chega uma hora que você cansa. Como seria se você comesse aquilo que você gosta todos os dias, em todas as refeições? Dá uma semana você não quer mais. E a felicidade funciona da mesma forma. Então, o mundo ele é muito sábio para trazer para a gente o lado baixo, o lado alto, para que a gente consiga viver no equilíbrio, que para mim o equilíbrio é a chave do sucesso. Eu conseguir ver beleza nas coisas que não estão tão legais, como esse momento que a gente está passando. Então, eu tive a possibilidade de me aproximar dos meus filhos, de ter conversas mais intensas, conversas que antes eu deixava passar porque não dava tempo, um foi para a faculdade, a outra foi trabalhar e o marido não está, e aí quando você vê um comendo sozinho, o outro comendo sozinho, cada um no seu horário, fazendo a sua vida, e de repente a gente teve a possibilidade de o quê? De reajustar a nossa vida. Cada um tomou o seu direcionamento. Essa é a vida. Eu também fiz isso com a minha mãe fez isso com a minha avó e essa é a nossa vida. E uma coisa que eu percebo, que é uma reclamação muito dos pais, o pai, hoje em dia, ele trata a criança como adulto, mas ele trata o adulto como criança. Por quê? Ele quer infantilizar aquele jovem, aquele adolescente, porque ele não quer que ele vá embora. E aí eu tenho clientes que têm filhos de 35, o máximo foi 42. Como você tem um filho de 42 anos na sua casa ainda, que não consegue se sustentar sozinho? Então, se a gente acha que esse empurrão é ele que tem que fazer, não, esse empurrão somos nós que temos que dar. Somos nós que precisamos colocar o nosso filho numa situação onde ele se sinta competente e confiante para lidar com a vida, porque esse é o futuro. Eu percebo famílias que passam pelo caos, onde os pais, acontece algum acidente e o jovem não consegue viver. Por quê? Porque ele não aprendeu. Esse trabalho, ele não é da escola, esse trabalho é do pai. O pai precisa trazer essa inteligência emocional do filho entender o que ele está sentindo, do filho entender o que é uma frustração, que a frustração não é o fim do mundo, que o fracasso não é o fim do mundo, muito pelo contrário, o fracasso é o começo da tua história.
Se a gente pensar na nossa história, quantos fracassos a gente já passou. Verdade. Né? Quantas dificuldades, você se lembra no momento em que eu tinha que ter uma alta performance, eu estava num treinamento, eu precisava fazer o meu melhor. E a minha filha desapareceu. E aí, o que você faz? Você tem vontade de fazer o quê, né? Sumir. Sumir junto, né? Mas é isso, eu preciso ter o controle da minha emoção, por quê? Porque o meu filho desapareceu. O que eu faço nesse momento? Eu preciso ter esse controle porque se eu começo a escutar o jornal, eu começo a pirar. Se eu começo a ver qualquer tipo de informação, a internet, ela manipula a gente o tempo inteiro. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o controle da minha emoção de saber o seguinte, será que realmente tem alguma coisa errada ou ela só esqueceu de me avisar? Os dois lados, eu tenho 50% de possibilidade para os dois lados, mas o que vai me dar mais tranquilidade para eu fazer o que precisa ser feito, sendo que eu não posso fazer nada nesse momento para conseguir achá-la? Por quê? Porque é assim que funciona. Então, quando a gente começa a entender a nossa emoção, os nossos medos, as nossas frustrações, a gente começa a perceber que muitas das nossas dificuldades a gente leva para os nossos filhos. E aí esses medos que a gente tem, a gente vai levando para eles e vai deixando eles cada vez mais frágeis. E o nosso trabalho é justamente fazer com que eles sejam resilientes às dificuldades e não só resiliente e voltar para o status que ele estava, e sim ele ampliar o conhecimento dele com aquilo que passou e se tornar maior. Então é aqui que a gente começa a ver essa diferença no preparo do jovem, no preparo que vem familiar e no preparo da faculdade que ele escolhe. Aquele jovem que faz uma faculdade onde o coração dele bate mais forte, onde ele tem prazer em fazer os trabalhos, que a gente vê jovens aqui na FAAP, eles todos reunidos. Outro dia eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver com aqui da FAAP, mas era numa parte de audiovisual que vocês têm aqui, e tinha um monte de alunos assim espalhados pela entrada ali, né, como é que chama? Do céu, do estúdio? Do estúdio ali que vocês têm, coisa mais linda. E eles conversando, você percebe a empolgação na fala deles. Então, isso já faz toda a diferença. Agora, imagina você fazer uma coisa que você não gosta, num ambiente online. Eu não sei os pais como veem os seus filhos fazendo aula, mas eu comecei a ver vários alunos fazendo aula, olhando YouTube. Então, o professor está falando, não, mas eu estou vendo. A nossa mente é monoprocessamento. Ela vai processar uma coisa bem feita de cada vez. Ou ele vai olhar o YouTube ou ele vai prestar atenção na aula. Agora, por que será que ele não está prestando atenção nessa aula? O que faltou para esse jovem? O que será que ele está pensando? O que será que ele está achando sobre como vai ser o futuro dele se ele não cuidar disso que é importante para ele neste momento de hoje? E aí você pergunta para o jovem, mas por que você não assiste essa aula? Ah, não, isso é chato. Ah, não, isso eu sei. Ou, eu não estou me sentindo muito bem. E aí você começa a perceber movimentos do corpo, a ansiedade, roer unha, roer cutícula, não consegue ficar calmo com as mãos. O mouse, eu brinco, né, de dedo, como que é, dedo acelerado, eles vão clicando aquilo numa velocidade. Então, esses comportamentos de agressividade na família, já mostra que tem alguma coisa que não está bem. E a ansiedade, que é o quê? Aquilo que eu sinto no futuro, ou seja, o meu coração colocado lá no futuro, eu nem sei como vai ser o futuro, mas o meu coração já começa o quê? Pulsar mais forte. Pelo quê? Pela necessidade que eu tenho da certeza, que é como eu comecei falando essa palestra. A gente tem a necessidade de uma coisa que não existe. A gente vive na incerteza. Então, vamos aceitar que a incerteza é o nosso chão, porque quando ela acontece, você não sente que o chão abriu e você começou a cair em queda livre, que é o que acontece. Então, veio essa pandemia, a gente não sabia o que fazer. A impressão é de que a gente estava caindo e não via quando o chão ia chegar. E o jovem, ele está nesse momento. Por quê? Porque a gente ensina o jovem a guardar as emoções,
não demonstrar emoção e não entender o que ele está sentindo. Existe uma angústia, existe uma dor, existe uma ansiedade. Os jovens estão no caos. E se eles não são ouvidos, eles fazem coisas que eles não têm noção do quanto eles impactam negativamente tudo ao seu redor. Ouvidos e apoiados, né, Exato. Renata? A gente percebe que talvez para lá, para os nossos avós, que era muito simples ter 2 ou 3 opções, né, de carreira. Hoje nós temos milhares, são mais de 38 mil cursos de graduação só no Brasil. Muitos pais, eles ficam preocupados e ansiosos também. Será que a área que meu filho escolheu realmente tem futuro? Porque eu não sei o que vai ser desse momento aí de transição, de pandemia. O que você poderia dizer para eles que estão nos assistindo aqui? Olha, qualquer curso que você vai fazer, existem várias áreas, certo? Se você pegar um curso de direito tem várias áreas. Se você pegar um curso de moda, tem várias áreas. Animação, tem várias áreas, certo? Para mim, o mais importante é você ter em mente que uma formação não é o suficiente mais como era para o seu avô, certo? Por quê? Porque o seu avô tinha uma média de vida de 60 anos, 70 anos. Os seus pais já vão para os 80 e vocês para os 100. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, a medicina está curando de forma muito rápida. Então, as pessoas que antes não aguentavam viver até os 60, 70 anos, hoje estão indo muito mais além. Então, o teu objetivo de vida é longevidade. Agora, uma faculdade não é o suficiente. Por quê? Porque você tem que lembrar que esse modelo tradicional, ele deve mudar. Então, você é a sua empresa. Você precisa saber administrar a sua vida. Você precisa saber sobre animação, como administrar a sua empresa como profissional. Então, pontualmente, para mim, a carreira não é importante, a escolha que você vai ter em termos de futuro. O mais importante é você saber se adequar às mudanças que o futuro te traz. Por quê? Hoje, os advogados, que precisavam estar sempre todos super bem vestidos, hoje eles fazem as audiências na casa deles. Então, eles podem estar de pijama e um blazer, né? Então, mudou. E o que a gente tem que fazer? Ter a abertura de adaptação. Agora, será que esse é o curso que o meu filho deveria escolher ou não? Será que ele vai ter um bom resultado? Isso vai depender muito do quanto ele vai estar engajado em fazer aquilo que ele decidiu fazer. E o nosso trabalho como pai é apoiar na escolha dele e ajudá-lo nos ajustes do caminho das escolhas. Então, eu como coach que trabalhei aqui no processo de coaching de carreira, onde eu ajudo os jovens, gente, eles precisam só de um empurrãozinho, é a coisa mais linda. Você vê um jovem falando assim, o meu sonho é trabalhar na Fashion Week. E aí você começa a questionar, então, como que se faz isso? Não sei, Renata, como se faz, então vamos pensar junto. O fato de pensar junto faz o profissional conseguir o estágio em 2 semanas, porque ele começa a agir, coisa que o pai nunca deixou ele agir. Hoje eu estava escutando uma palestra e uma psicóloga falando assim, a mãe está reclamando que a filha reclamou, a filha de 28 anos está reclamando que a mãe limpou o quarto dela. Bom, em primeiro lugar, a casa é da mãe, a filha não tem o que reclamar. 28 anos, já era para ter saído de lá faz tempo, né? Agora, por que essa mãe segura essa filha e por que essa filha não se movimenta para tomar a sua vida? Porque 28 anos a gente já saberia viver. Só que às vezes o pai não ensina a viver. Porque ele está tão ocupado com tudo que está acontecendo que ele começa a esquecer que o filho dele vai ter uma vida. O filho dele não vai ficar ali para sempre. O filho dele não é dele, o filho é do mundo. E que o nosso trabalho é justamente a gente buscar com que o nosso filho consiga fazer o melhor dentro das condições que ele tem, dentro do conhecimento que ele vai buscar. E aí a gente vai ver, sim, filhos realizados. E é engraçado que a gente
tem uma desconfiança natural do nosso filho, a gente não confia no nosso filho. Por quê? Porque a gente gosta de fazer tudo para ele, e aí a gente tem o sentimento de que ele não sabe fazer nada. Nesse momento de pandemia, eu resolvi mudar de casa, e a minha filha me falou assim, mãe, eu vou morar sozinha. Aquilo foram uma mistura de sentimentos, uma muito feliz por ela e outra assim, a minha filha está indo embora, né? E eu comecei a entender o que é que talvez a minha mãe sentiu, que a gente ensina outras pessoas, mas quando a gente passa, a gente começa a perceber aquela chuva de emoções que a gente tem, né? A minha filha me abandonou? Não, minha filha foi cuidar da vida dela. E outro dia eu entrei na casa dela, eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, que mulher corajosa, né? E parte dessa coragem fui eu que ensinei. Ela tem aquilo que é dela, sabe? Mas fui eu que ensinei também ela a cuidar da vida dela, a saber que uma atividade física é importante, que o conhecimento é importante, que a higiene é importante, que cuidar da casa dela. Agora, ela está num momento de êxtase tão legal porque ela foi promovida, ela tem a casinha dela, enfim, ela está se sentindo tão bem e eu, assim, tão realizada por ver a minha filha desse jeito, mas eu sei o que eu sofri no momento em que ela foi embora. Mas ela não foi embora. Isso é o quê? É uma invenção da nossa mente. A nossa mente, ela fica inventando sentimentos e dores que não existem. Por mim, com certeza eu ficaria com os meus filhos, eles com 130 anos e eu cuidando deles. Eu adoro fazer isso. Mas isso não é legal. Não é legal para eles. Então, qual é o nosso comportamento que a gente faz que prende os nossos filhos? E essa parte da escolha da carreira, como a gente estava falando, existem inúmeros cursos. O que eu tenho que me preocupar é que o meu filho esteja feliz com o que ele faz. Por quê? Se ele errar na escolha, não tem problema. Ele vai ter oportunidade de fazer mais uma e mais uma. Você imagina o teu filho vivendo 100 anos, ele está com 18, ainda tem oportunidade de errar. E o errar vai trazer para ele um conhecimento para ele acertar. É no erro que a gente acha as possibilidades. Então, muitos jovens, dentro do processo de coaching, trocaram de curso. Por quê? Porque se identificaram, não, realmente, não era isso que eu queria. E o que dá dinheiro? Aquilo que você faz bem feito, aquilo que você faz com amor, é isso que dá dinheiro. Então, as pessoas falam assim, Renata, eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. O professor ganha bem? Não, eu ganho bem. E tem outros professores que ganham bem? Tem um monte de professor que ganha bem. Qual é a diferença? É o amor que você faz, é o amor que você entrega para o teu trabalho, é o prazer que você sente na entrega do teu trabalho. Então, eu sei que eu uso os meus talentos, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu não sou a pessoa que conhece tudo, mas eu utilizo as minhas vivências, as dores que eu passei, para eu conseguir o quê? Impactar as pessoas, movimentar as pessoas. A gente não pode parar, não dá para parar. Então, tem jovens que falam assim para mim, Renata, mas Steve Jobs não estudou, né? Bill Gates foi embora da faculdade. Eles foram embora de que faculdade? Primeiro começa esse ponto, né? Para eles conseguirem entrar nessa faculdade, eles estudaram muito. E o ponto é, conhecimento é a base para a gente tomar as melhores decisões. Então, eu só sei se animação, se cinema, se moda é bom para mim, a partir do momento em que eu conheço isso. Então, a gente vai gostar de todas as áreas? Não, tem áreas da psicologia que eu, pontualmente, não gosto. Agora, tem outras que eu sou encantada. Qual é a área que eu vou trabalhar? Aquilo que meu coração bate mais forte. Então, conhecer o nosso filho e ouvir o nosso filho vai fazer com que ele tome as melhores decisões. Isso é fato. Maravilha. Talvez muitos se preocupem também, porque a gente sabe que, por ano, entram mais de 1 milhão de jovens no mercado de trabalho, fora os que já estão aí procurando, né, as suas posições, enfim. E talvez o pai e a mãe que estão nos assistindo aqui, eles perguntem por que eu deveria escolher a FAAP. Né, nós comentamos sobre algumas coisas, eu mesma como ex-aluna sei bem o que eu vivi aqui, o que a gente caminha com esses alunos, mas o que você diria, você que também já tem uma parceria há bons anos conosco, por que escolher essa faculdade? Olha, Simone,
eu aprendi ao longo da minha carreira e dos exemplos, das vivências que eu tive, que existem caminhos que são mais difíceis e que eu diria para você que mais de 80% das pessoas escolhem esses caminhos. E existem caminhos que são mais fáceis. Aí esse caminho mais fácil não quer dizer que não é árduo, mas é o caminho onde você começa a entender que se você seguir essa trilha desse caminho, você vai chegar onde você quer. Nós chamamos isso de modelagem, né? Então, a FAAP aqui, ela tem uma gama de profissionais que já passaram por aqui, que são profissionais de peso. Então, o que eu quero dizer com esse negócio de modelagem? Se eu quero conquistar, se eu quero chegar na Lua, eu não vou começar do zero, eu já vou pegar o que as pessoas fizeram. Se eu quero ser um cineasta, eu já tenho que pegar quem são as pessoas de exemplo e o que esses caras fizeram para chegar onde eles estão. Porque os grandes cineastas não chegaram onde eles estão do dia para a noite. Foi um caminho e eles erraram muito. Se eu pegar tudo que eles erraram, tirar da minha frente e deixar só o que eles acertaram, eu vou ter um resultado muito mais rápido e muito mais certeiro. E o que eu quero dizer com isso? Que a FAAP é uma faculdade que se preocupa em trazer os melhores exemplos. A faculdade, imagina, você ter o Coppola aqui, o cara é um ícone, o cara conversando com os alunos, o cara, sabe, você tem a possibilidade de ter um sonho de ser como ele, de criar como ele, de ser conhecido mundialmente pelas suas conquistas, sabe, por tudo que esse cara já fez. Então, isso para mim é o que faz o diferencial na escolha, porque a FAAP não é só uma faculdade que vem e solta o conteúdo e você que se vire. Não, a FAAP ela se preocupa com a parte social do aluno, com um conhecimento extra, ela se preocupa em colocar o profissional, o jovem que está começando agora, que a gente escuta muito assim, qual a experiência que você tem? Não tem experiência nenhuma, a gente está entrando no mercado agora. Mas a FAAP, ela te dá essa experiência através do quê? Do diferencial das palestras. Então, se você olhar no YouTube, quantos profissionais já tiveram aqui? Né? Você mesmo já conversou com o Pierre Cardin. Verdade. Sabe? O Coppola, aquela estilista, Diane von Furstenberg, que tem uma loja, que criou uma loja, ela veio aqui falar com os alunos de moda, para quê? Para aliviar a ansiedade deles. A gente acha que para ter sucesso precisa fazer muita coisa. Não, você precisa fazer as coisas certas. Entender o que essas pessoas já erraram, né? Uma vez eu vi uma reportagem de uma repórter, eu não me lembro o nome dela, e ela foi bem conhecida porque ela ia para vários lugares do mundo e fazia reportagens de como era a vida em outros lugares do mundo, né? O nome dela está quase me vindo, mas daqui a pouco vem. E perguntaram para ela como é que foi a trajetória dela. Ela falou, gente, eu errei até dizer chega. Eu fiz os cursos mais ridículos, sem necessidade. Eu perdi muito tempo. Hoje, se eu pudesse ajudar quem está em jornalismo a decidir por jornalismo, eu falo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, aqui é um outro ponto. Além da FAAP te oferecer essa modelagem de grandes profissionais, a FAAP te dá esse suporte, assim, esses caminhos, você vai conseguir ter os melhores resultados. Eu tenho um sobrinho, né? Que na realidade não é sobrinho, mas a gente considera como, e ele decidiu ser piloto de helicóptero. E o meu marido é piloto de helicóptero. Eu me lembro ele com 20 e poucos anos, ele sentou com meu marido e falou assim, como eu faço para ter sucesso? Quantos jovens pensam isso? E o meu marido falou, primeira coisa, você vai fazer assim,
você precisa ser fluente no inglês, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Se você seguir todos esses passos, em 5 anos você consegue um bom emprego. E foi tão gostoso que ele foi morar na Austrália, ele foi preparar o inglês, ele fez exatamente o caminho que o meu marido trouxe para ele. E quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele chamou meu marido para jantar e deu um presente. A gente ficou assim super constrangido, porque não tinha por que dar esse presente, mas a gratidão dele tem encurtado esse caminho. E é aqui que o jovem precisa começar a valorizar quem já passou, quem já trilhou. Porque não importa se eu sou ou não uma pessoa de sucesso, se eu estou viva, eu sou uma pessoa de sucesso. Né? Então, eu sei exatamente coisas que dão errado, coisas que dão certo. O importante é você ir. E não ficar esperando você ter a certeza que esse é o curso. Não ficar esperando que você vai agradar outras pessoas com o curso que outros escolheram para você. Porque hoje, principalmente nas famílias mais tradicionais, Simone, nós vemos médicos que formam filhos médicos. E que alguns filhos dão certo e outros não. Por que isso? Porque estão no lugar errado, fazendo coisas erradas. Não erradas, mas que não faz sentido para eles. Eu me lembro de uma médica, ela era doutorada em medicina, que ela falava, o que me encanta aos olhos é fazer bolos confeitados. E ela abriu essa empresa. E ela se dá bem com isso. A medicina foi ruim para ela? Não. Ela aprendeu. Ela aprendeu que não era isso que ela queria. Está tudo bem. Não importa o que a gente fez até ontem. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Com certeza. Quando você participa conosco aqui, privilegia os nossos jovens, né, com todas as palestras e os workshops, você fala bastante sobre leis. Leis que levam as pessoas a encontrar o alvo deles. E certamente esses jovens estão colocando o pé no primeiro passo de uma vida profissional, de uma carreira, e os seus pais juntos, né, com todo o coração naquilo. O que você diria para eles, assim, um pocket do que são essas leis, do que eles precisam atentar? Então, o mundo ele funciona em ação e reação, né? A gente sabe que as nossas atitudes geram consequências. Então, eu sou assim, eu não tenho muito o que é certo e o que é errado. Eu sei o que tem consequências que eu vou gostar e consequências que eu não vou gostar. Isso é um ponto importante. Saber que a não ação agora, ela gera um não resultado no nosso futuro. Qual que é esse não resultado no nosso futuro? Então, hoje eu sou resultado daquilo que eu fiz no meu passado. Se eu quero um futuro diferente, eu preciso entrar com atitudes diferentes. Então, ação e reação. Nessa ação e reação, a gente tem desta lei a lei da busca, que é, eu preciso buscar aquilo que eu quero. Não vai cair do céu, né? A gente escuta muito, principalmente as pessoas um pouco mais antigas, eu não sei as novas, mas a gente costuma repetir aquilo que os nossos pais falam, né? A minha mãe sempre falava para mim assim, filha, calma que o que é teu está guardado. Eu esperei até 36 anos, não deu certo, gente. Foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que ir atrás daquilo que eu queria. E se eu sei disso, e você também sabe disso, porque quando você começa a pensar que todos os teus sucessos, os teus resultados estão ligados ao movimento de ação que você teve, então fazer algo, não importa o resultado. O importante é você ir em busca, fazer o seu melhor. Como Cortella fala, né, faz o melhor que você sabe fazer dentro das suas condições, porque você vai aprendendo. Então, hoje, eu não sou a coach que eu era há 10 anos atrás. Eu melhorei muito, porque eu atendi muita gente, eu atendi muitas empresas, eu proporcionei muitos resultados para as pessoas, eu fui aprendendo o que dava certo, o que não dava certo. Então, hoje, né, para os meus filhos, é o que eu falo, busca mentores, busque profissionais que possam te ajudar, porque isso vai fazer com que você tenha um resultado muito mais rápido. E a gente não tinha antes esse costume. E esse, para mim, é um dos grandes diferenciais da FAP. A FAP é preocupada em te dar esse suporte. Não é só o suporte do conhecimento. Você não vai sair daqui um técnico. Você vai, se você quiser, logicamente, né? Se você quiser, você vai ter o apoio de um coach para te ajudar, você vai ter o setor de carreiras que te mostra as vagas, qual que encanta teu coração para você ir aprender algo novo na sua vida.
Ah, mas eu não quero trabalhar em banco. Ok, o que você quer? Tem um monte de possibilidades. Quantas empresas são parceiras da FAAP hoje em que vocês ajudam muitos profissionais, né, muitos alunos a entrarem nesse mercado. Então, a gente tem que sair um pouco da angústia e entrar muito na experimentação. Por quê? Porque eles são jovens. Talvez eu, agora, já não posso brincar muito de experimentar. Mas eles, claro que podem experimentar. Se eles tiverem a oportunidade de viver experiências que vão agregar no futuro deles, com certeza. Outro dia, eu vim fazer uma palestra na FAAP e a menina perguntou assim, mas Renata, você acha que o inglês é importante? Não, ele já foi importante há 20 anos atrás. Hoje nós já estamos no 3º idioma. Então, a tecnologia ajuda a gente no idioma, ajuda, mas nada como eu poder conversar, eu poder me expressar, eu assistir um filme num outro idioma, entender o que as pessoas estão falando. O mundo está cada vez mais conectado. E quanto mais eu conseguir me desenvolver em todas essas áreas do mundo, melhor vai ser o meu resultado. Até a psicologia desenvolveu, hoje a psicologia aprova sessões online, eu acho isso o máximo, porque antes, imagina, a psicologia não pode ter isso. Então, todo mundo está se reinventando. O que você tem que ter em mente? Que a reinvenção é parte da sua vida para sempre. Nós precisamos, sim, nos reinventarmos sempre. É esse sentimento que a gente tem de angústia, essa ansiedade, a gente precisa aprender a lidar. Ela que vai nos levar a outros horizontes, né? Eu entendo aqui, até para a gente finalizar, de tudo que a Renata comentou com a gente aqui, é que não só o seu filho, né, a sua filha, que estão nesse momento de transição, mas todos nós, e está tudo bem. Nós todos estamos aprendendo juntos e vocês têm um papel fundamental na vida deles, né, como a primeira influência, como aqueles que eles admiram, aqueles que eles confiam, de dar esse suporte, né, de dar esse apoio, porque não só eles vão crescer, mas vocês, todos nós, né, assim, juntos, a gente aprende muito com esses jovens. Renata, para você finalizar, o que você resumiria em poucas palavras para esses pais no momento de hoje? Eu não gosto de resumir, gosto de falar tudo, né? E tenho mais uma coisa que eu quero falar. Eu quero trazer para vocês que os nossos filhos, eles acham que nós somos super-homem e Mulher Maravilha. Eles veem a gente passar por tantas dificuldades e a gente já está tão acostumado a não mostrar essa vulnerabilidade que eles acreditam que estar vulnerável é feio, é ruim. E a vulnerabilidade é o momento em que você se coloca à disposição do erro, mas a possibilidade do acerto. Então, mostre para os seus filhos que você também está ansioso, que você também está angustiado, que você também não sabe o que fazer, que talvez todos juntos, vocês vão ver como vocês vão conseguir aproximar a família e o teu filho vai entender que isso é normal. E não que o que ele sente é porque ele é fraco. Não, ele sente porque ele é humano. Você também sente, só que você não mostra. Só que você esquece de falar para ele que você também sente isso. Então, uma das conversas, eu e os meus jovens, né, em que eu tive muito sucesso foi quando eu falei das minhas fragilidades, dos meus medos. Eu também sinto angústia. Eu também tenho hora que eu não sei o que fazer. Mas quando eu me apoio em alguém, quando eu ligo para alguém e falo, eu estou com essa situação, alguém, logicamente, que tenha um conhecimento para isso, que possa me ajudar, a gente começa a tomar decisões e dar passos na nossa vida que são mais assertivos. A nossa mente, gente, ela quer que a gente evite o fracasso, porque o fracasso dói. Mas é a possibilidade, quando você entra no fracasso, você só fracassou porque você agiu. E quando você age, você tem a possibilidade de dar certo. É só aqui. Então, você está no 50%. Só que a dor do fracasso ela é tão forte que ela faz a gente parar. E é aqui que a gente tem que continuar. Porque o fracasso ajuda a gente a não fazer mais daquele jeito. Muda o modelo e continua. Então, mostra para o teu jovem que você também tem essas fragilidades, que você também sente dor, que você também está ansioso, que você também não sabe o que vai acontecer. Não tem um especialista que fale como a gente vai estar. A gente tem uma ideia, né?
Mas essa é a nossa realidade. E quando ele entende que você também tem isso, ele se sente mais confortável em falar da dele. Porque se você chegar para o seu filho e falar, o que está acontecendo? Ele vai falar, nada, mãe. Não está acontecendo nada. Mas quando você fala de você, ele fala, eu também sinto isso. Pois é. Como você pode ver, a FAP é muito mais do que uma faculdade. A gente tem diversos serviços para oferecer, como esses alunos que passam por uma orientação de carreira antes mesmo de prestar o vestibular, para tirar dúvidas com os coordenadores e tudo. Além disso, ele tem a oportunidade da formação múltipla, ou seja, se ele escolhe um curso específico, ele tem oportunidade por semestre de cursar mais 4 matérias diferentes gratuitamente em outros cursos. De repente eu faço direito e eu quero fazer algumas matérias em economia, outras matérias em moda, enfim. Ele tem essa liberdade e o currículo dele fica muito mais completo. Também tem o Global Connection, né? Essa parte toda de internacionalização, ele já sai quase com uma pós-graduação junto com a sua formação. Todos esses são diferenciais que a gente pode oferecer para esse aluno com tanto carinho que vem estudar com a gente aqui, não é? E você vê que a FAAP é uma faculdade tradicional que vem se reinventando ao longo do tempo. Todos nós precisamos, né? Por que o nosso filho também não precisa essa reinvenção? Então agora, resumindo, se eu pudesse realmente trazer para vocês uma fala para que vocês mudem o comportamento que vocês têm com o seu filho, impulsione o seu filho, dê asas, porque as asas vocês já deram, agora ensine ele a voar, porque vocês vão ver o quão notável, o quão diferencial o teu filho vai desenvolver, né, ao longo desse tempo todo de estudo, dessas possibilidades, e ajude o teu filho a realmente alçar grandes voos, né? Porque a gente se sente muito orgulhosa de quem eles se tornaram, e eu tenho certeza que vocês deram uma boa base. E nós também. Renata, muito obrigada por esse tempo de reflexão aqui com a gente. Que agradeço a oportunidade de contribuir. É muito gostoso aquilo que eu faço, eu sinto muito prazer no meu trabalho e acho que esse realmente é o meu grande diferencial. Então, se você tiver ainda com alguma dúvida, como é que eu colaboro com o meu filho, eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer, que comportamento que eu tenho que mudar, eu estou à disposição. Manda um e-mail para a FAAP, para o Carreiras, ou entre em contato comigo em alguma rede social. Renata Arrepia, sou eu que vejo as minhas redes sociais e eu contribuo com você nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Obrigada, Simone. Obrigada. E falando em pessoas notáveis, agora nós vamos ter a palavra do diretor da faculdade, o embaixador Rubens Recupero. Olá, eu gostaria de saudar a todas e todos, mães, pais, familiares, alunos que estão começando a ingressar agora no curso superior da FAAP e dizer algumas palavras, não que eu tenha muito de novo a acrescentar ao que vocês acabaram de ouvir da parte da Simone e depois da Renata, que fez uma introdução esplêndida, né, a todo esse problema de carreiras, de emprego e tudo mais relacionado a isso. Eu não vou repetir esses conceitos, mas quero apenas complementar, de certa maneira, com a minha própria experiência e a daqueles que, como eu, são professores, professoras aqui da FAAP e que são aqueles que vão ter a responsabilidade de conduzir suas filhas, seus filhos, nesse caminho do ensino superior, de preparação para a vida. E o que eu gostaria de dizer, logo de saída, entende? É que antes de sermos educadores, nós somos mães e pais. Todos nós temos família. Todos nós temos as mesmas experiências, os mesmos desafios, as mesmas preocupações que vocês têm e também as mesmas alegrias, né? Eu mesmo, se me permitem um tom um pouco pessoal, né? Eu estou completando este ano 60 anos de casamento feliz com 4 filhos, 3 moças
e um rapaz. Hoje são até pessoas de uma certa idade, né, que eu continuo tratando como se fossem crianças, né? Ainda ontem, conversando com Marisa, né, nós estávamos comentando que recebemos uma notícia, uma das nossas filhas, que mora em Genebra, na Suíça, tinha sofrido um acidente, uma fratura de uma espádua e estava sendo operada. Felizmente não foi nada de grave, ela já está de volta a casa, né? Mas falando sobre isso, nós comentávamos aquela palavra de Jesus no Evangelho, que ninguém compreende melhor do que as mães e os pais, quando Jesus diz que não há prova maior de amor do que dar a vida por outro ser vivo, né? E no nosso caso não é exagero, não é melodramático, né? Praticamente toda mãe, todo pai está disposto, se for necessário, a dar a própria vida, né? Às vezes a doar um próprio órgão, né? Por quê? Porque nós queremos assegurar a felicidade das nossas filhas e dos nossos filhos. Às vezes essa nossa preocupação é tão grande que nós gostaríamos até de uma maneira exagerada de viver por eles a vida que lhes é destinada. Porque nós vemos às vezes que eles estão seguindo um caminho que não é o correto, que eles vão ter um desgosto, que a pessoa que eles escolheram como companheira ou como companheiro não é talvez a mais indicada, e nós gostaríamos, de certa maneira, de nos substituirmos às nossas filhas e aos nossos filhos, a fim de evitar que eles repitam certos erros que nós cometemos, né? Mas isso não é possível, né? O amor de mãe, o amor de pai, o amor e a dedicação dos educadores nunca deve chegar ao ponto de tentar evitar que cada um viva a sua própria vida, que cada um faça a sua própria experiência. E eu digo isso a vocês porque é um pouco a minha própria experiência, sabe? Hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, muito competitivo, né? Que todo mundo quer ser o primeiro, quer ter êxito, quer ganhar dinheiro, né? Se isso for levado ao extremo, nós vamos causar muita infelicidade, porque apenas poucos são aqueles que vão chegar em primeiro lugar, né? São aqueles que, ou porque foram mais bem dotados e de inteligência, de memória, ou porque tiveram sorte de ter uma educação melhor, saem na frente. Mas nem todos podem ter esse mesmo grau de êxito. Isso não quer dizer que os demais não devam ser estimulados, porque, na verdade, nós devemos preparar as pessoas para serem felizes, tanto quanto a vida nos permite ser. E ser feliz significa se realizar. Se realizar como? No amor e no trabalho, no encontro de alguém com quem dividir o afeto, com o qual depois nós podemos até ter filhas e filhos que nos continuam, e no trabalho, naquilo que nos realizamos cada dia. E isso em qualquer trabalho, qualquer que seja a profissão, fazer isso da melhor maneira possível, como se fosse uma obra de arte. Eu insisto muito nisso, sabe? É muito importante na formação de cada um não se preocupar tanto, às vezes, com o brilho, com a facilidade, né? Recentemente, uma pesquisa muito interessante, concluída com estudantes de escolas públicas de Nova York, verificou que aqueles que tinham tido mais êxito na vida nem sempre eram necessariamente os que tinham sido tinham tido mais êxito nos estudos, que tinham grande facilidade, né? Às vezes sim, outras vezes não. Por quê? Porque um valor essencial na vida é o caráter. Além da inteligência, da cultura, do preparo, o caráter é aquela soma
de qualidades que nos faz enfrentar os problemas e nos faz levantar quando nós caímos. Todos nós caímos e levantamos. E alguns, talvez por terem tido uma vida excessivamente fácil, muito protegida, não estão preparados. E quando depois da escola enfrentam o seu primeiro dissabor, o seu primeiro fracasso, às vezes se sentem esmagados, não se levantam mais. Por isso que eu queria dizer a vocês, por exemplo, o meu caso mesmo, né? Eu poderia dizer que hoje sou uma pessoa que só posso agradecer a Deus. Eu tenho 80 e poucos anos de vida, tive uma vida plena, nasci aqui num lar humilde, no bairro do Brás, acabei estudando, fui embaixador, fui ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, tive uma carreira muito rica. Mas quando eu era jovem, da idade das suas filhas, dos seus filhos, daqueles que estão prestando vestibular, eu tive muitos fracassos. Eu queria ser engenheiro de Minas, depois comecei a me preparar e vi que não era a minha vocação, eu não era uma pessoa chamada para aquilo. Aí desisti, não sabia o que eu ia fazer. Na última hora estudei Direito, mas sem também muita vocação. Fiz exame e entrei em vários cursos da USP. Eu fui aluno de Ciências Econômicas, fui aluno de Ciências Contábeis e Atuariais, fui aluno de Letras Neolatinas. Desisti de todos esses cursos. E durante muito tempo eu me censurava. Eu achava que era por falta de caráter, por falta de perseverança. Mas era simplesmente o fato de que eu não tinha ainda encontrado o meu caminho. Finalmente, quando eu encontrei, eu fui capaz de segui-lo. E se eu conto isso, não é por nenhuma razão, digamos, personalista, mas apenas para mostrar que se hoje eu posso dizer que tive uma vida plena, na verdade foi depois que eu fui capaz de superar muitos fracassos contínuos, né? E é isso que nós, na FAAB, queremos dar a todos, né? Não só o preparo intelectual, o preparo cultural, com todo esse apoio que nós temos aqui na FAAP, mas, sobretudo, transformar cada um num ser humano pleno, numa mulher e num homem de caráter, capaz de enfrentar os desafios, capaz também de pensar nos outros, de ser alguém útil para a comunidade em que vive, para o país e para o mundo. E são com esses pensamentos que eu gostaria de deixar a reflexão de vocês, que eu termino essa minha pequena alocução, agradecendo muito a todas e todos a atenção e a distinção com que me ouviram. Muito obrigado, felicidades a todas as famílias, felicidades às suas filhas e a seus filhos. Muito obrigada pelas palavras do embaixador e diretor da faculdade, Rubens Recupero. E agora os senhores terão a oportunidade de, aqui na descrição, clicar no hiperlink, que vai levar vocês a uma página com todos os links de cada curso, para que vocês possam conversar com o coordenador do curso que o seu filho escolheu. Muito obrigada a todos e boa sorte. Tchau, tchau.